Graça e paz, povo de Deus. Quantos estão felizes nesta manhã? Amém. Vamos orar. Vamos clamar a presença de Deus nesta manhã nas nossas vidas. Pai querido, nós te agradecemos pela semana que nós tivemos na tua presença, Senhor. Te agradecemos pela forma como o Senhor tem se manifestado nos nossos meios. Te agradecemos por cada permissão que o Senhor determinou na nossa vida, seja de bem ou seja de mal. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos acordar hoje pela manhã, tomarmos o nosso café e nos arrumarmos e virmos nos reunir como igreja para te adorar. Te agradecemos por aqueles que hoje estão em casa, às vezes adoentado, às vezes um pouco debilitado, às vezes já em uma outra fase, já mais revigorante, mais recuperado, mas mesmo assim ainda não podem estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus por eles estarem neste momento, porque estão vivos, estão provando, meu Pai, a tua presença. Nós desfrutamos dos teus cuidados e entendemos que o Senhor nos guarda da tempestade, mas o Senhor também é poderoso para nos guardar na tempestade. Te agradeço por cada pessoa que está enferma e que o Senhor tem guardado na enfermidade, e que cada dia tem estado melhor, tem se recuperado. Te peço que o Senhor esteja com eles neste momento, que nós aqui nesse lugar possamos estar intercedendo por eles, que nós possamos estar vivendo o seu sobrenatural nessa manhã. Mas eu te peço que esse sobrenatural alcance eles que estão nos ouvindo pela internet, pois a tua presença, Senhor, ela ultrapassa o entendimento, as barreiras. A tua palavra, ela é tão profunda, tão eficaz, que ela vai no mais profundo do nosso ser. A palavra de Deus diz: entre as juntas e as medulas, ela consegue penetrar. E a nossa oração nessa manhã, Senhor, que a tua palavra penetre nas nossas almas como uma espada cirúrgica, aonde o Senhor quer falar, precisa, aonde o Senhor precisa tirar. Em nome de Jesus, fala conosco. Que o nosso louvor reflita honra nessa manhã para o Senhor. Que o nosso louvor nessa manhã seja habitado pela tua presença. Ore conosco aí, em pé, sentado, do jeito que você se sentir mais à vontade. Mas se você puder ficar um pouquinho em pé, só se você puder. Se você estiver cansado, ou se você não tiver condição, se você tiver vontade de ficar sentado, fica sentado. Mas se você puder, expresse com o seu corpo aí, pula, grita, expressa um pouquinho para Ele. Estou feliz hoje por poder levantar e te adorar. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos glorificar a Ele, declare para Ele aí, vai. Eu te amo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom estarmos aqui, Pai. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar.
descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. A presença de Deus é real neste lugar. Nós já podemos sentir a tua presença, Espírito Santo. Como é bom estar aqui. Esta é a tua casa, Senhor. Essa é a tua casa, Espírito Santo. Faça morada dentro de nós. Tu és bem-vindo neste lugar. Diga ao Espírito Santo nesta hora: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Faça morada no meu coração neste lugar, nesta manhã. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim.
pela manhã eu me peguei cedo, eu abri meu celular e me deparei com algumas notícias tristes, pessoas que morreram, pessoas que estão internadas, gente pedindo oração. Me deu uma tristeza no meu coração. Eu falei, meu Deus, tem tanta gente passando aflição neste momento. E muitas vezes a gente pensa em recuar. E na mesma hora que bateu aquela tristeza, o Espírito Santo soou no meu coração: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nós somos a igreja do Senhor na terra, nós estamos vivos, nós temos saúde. Uma chuva maravilhosa dessa hoje caindo sobre a terra, e nós estamos aqui para agradecer a Deus pela nossa vida, para interceder por aqueles que não podem vir, aqueles que não podem estar aqui, mas nós estamos aqui porque nós somos guerreiros. Nós estamos aqui porque nós vamos interceder uns pelos outros e juntos nós vamos nos unir. E o Senhor Jesus vai nos ouvir, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Nessa manhã eu quero te convidar para estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Hoje eu quero contar com a ajuda do meu amigo Eduardo. Ele vai estar ali pegando os envelopes. Se você precisar de um envelope, seja para levar para casa, seja para colocar a sua oferta hoje, só você fazer assim com a mão que o Eduardo vai estar levando o envelope até você. O que a gente gosta sempre de lembrar? Eu sou apaixonado no versículo de Provérbios, onde diz: honre o teu Senhor com a primícia de toda a tua renda. E a minha oração é para que o teu dízimo e a tua oferta, eles reflitam honra para o Senhor. E o que o dízimo representa, além de tudo, para nós cristãos? Uma questão de honra. Dizimar é uma questão de honra. Ofertar e dizimar na casa do Senhor é uma questão de honra. Então, quando alguém me pergunta assim: pastor, o que é o dízimo para você? A primeira resposta que me vem à cabeça é uma questão de honra. É uma questão de demonstrar a honra que eu tenho ao Deus que eu sirvo. Como é que você tem honrado o Deus que você serve? Às vezes a gente honra tão bem nossos amigos, a gente honra tão bem nossos patrões, nossos chefes, mas como é que você tem honrado o seu Deus? E a gente pode tentar demonstrar honra para esse Deus em todas as áreas da nossa vida. Você está aqui nessa manhã, ter saído da sua casa, parado os outros afazeres que você tinha e ter dedicado a um tempo para vir orar e estar com esse Deus, é uma forma de honrá-lo. Você que parou os seus afazeres e colocou no canal do YouTube e dedicou esse tempo a Deus, é uma forma de honrá-lo. E nós neste momento também queremos adorá-lo e honrá-lo com os nossos bens. Que a tua oferta e o teu dízimo reflita honra ao Senhor. Glória a Deus. Vamos adorá-lo.
Senhor continue, Pai, abrindo portas, que o Senhor continue nos dando condições de contribuir para que essa obra, para que o Teu reino seja proclamado nessa terra. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã. Obrigado por este momento de louvor, Pai. Obrigado porque a Tua presença enche as nossas vidas nesta manhã. Obrigado porque você está aqui, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de, nessa manhã, estar convidando as nossas crianças aqui à frente para a gente estar a orar por elas. E gostaria também de estar chamando aqui à tribuna o nosso grande amigo, pastor Clériston. Gostaria de agradecer ao pastor dele, o pastor Vilmar, que nos concedeu a oportunidade dele estar conosco aqui nesta manhã. Queria chamar aqui o pastor Clériston para estar orando pelas nossas crianças. E logo após nós teremos a ministração da palavra com ele. Amém, meu pastor? Amém. Tiare, pega para mim um papel toalha e borrifa um alquinho para mim poder higienizar o microfone aqui. Gente, como vocês estão? Queria que vocês se colocassem agora no momento de oração. Eu quero estar orando pelo pastor Clériston e passando a palavra para ele. E logo após ele vai estar orando pelas crianças e a gente vai dar início à nossa palavra. Amém? Pai querido, nós colocamos o teu filho Clériston nas tuas mãos nessa manhã. Que o Senhor possa usar ele, Senhor, conforme a tua vontade. Que segundo o teu querer, ele ministre aos nossos corações a palavra que o Senhor colocou no coração dele. E que essa palavra, ela possa germinar no terreno fértil, em nome de Jesus. Amém? Amém. A graça e paz aos irmãos nesta manhã e a todos que estão também nos assistindo aqui através da rede social. É um prazer poder estar aqui com vocês e nesse momento nós vamos orar ao Senhor, apresentar essas crianças nas mãos do Pai Eterno. Meu Deus e Pai querido, nós queremos, Senhor, e Te agradecemos neste momento por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Te louvamos por estarmos em Tua casa, em Tua presença e aqui podermos Te adorar, prestar o nosso culto racional, sincero, verdadeiro ao Senhor. Nesta oração, nós apresentamos estas crianças, Senhor, que estão aqui no altar. Pedimos que as Tuas bênçãos permaneçam sobre a vida delas, que o Senhor venha fazer cada uma dessas crianças crescer, Senhor, não apenas no tamanho, não apenas em estatura, mas crescer em comunhão com o Senhor, crescer em intimidade com o Senhor, em sabedoria, em graça para com os homens e principalmente em graça para com o Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam também sobre os pais dessas crianças, para que esses pais, Senhor, sejam guiados pelo Teu Espírito Santo para ensiná-los, Senhor, no caminho da verdade, no caminho que levará à eternidade com o Senhor nos céus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos estar, quando o pastor Ítalo me convidou para estarmos aqui com vocês, eu tive o cuidado de orar ao Senhor. E o Senhor, Ele colocou uma mensagem em meu coração. E eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês. Está em 1 Coríntios,
capítulo 2, o verso 14 ao verso de número 16. 1 Coríntios 14, o versículo e o capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Somente, até aí, somente esses 3 versículos. Vamos estar lendo também algumas passagens, de acordo nós formos aqui discorrendo a palavra do nosso Deus. Nós estamos, irmãos, diante de um texto bastante conhecido, porque o livro de Coríntios, ele é lido por muitos. É um dos livros que nós cristãos mais gostamos de ler, porque ele tem muita instrução. Tanto a primeira carta à igreja de Coríntios, quanto a segunda carta à igreja de Coríntios, todas as duas possuem bastante instruções ao povo de Deus. E por que isso? Justamente porque aquela igreja estava vivendo alguns momentos de dificuldade espiritual na vida. Mas é uma igreja que cresceu muito, foi uma igreja que cresceu rápido, foi uma igreja que foi abençoada com os dons espirituais. Eles utilizavam ali, eram abençoados pelo Espírito Santo ao ponto de todos os dons espirituais estarem em atividade. Mas chegou um momento que a igreja ela começou a se perder diante ali daquele crescimento tão rápido, e deixaram com que o homem natural começassem a falar e não o homem espiritual que começasse a ter vez. Porém, como homens natural, eles precisavam então ser advertidos, porque eles estavam cometendo coisas, fazendo coisas que não convinham com a palavra de Deus, que não convinham com o ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Diante então dessa situação, o apóstolo Paulo ele então começa a admoestar aqueles irmãos, a trazer aí alguns conselhos importantíssimos. E quando ele começa, nesse versículo que nós lemos, falando com os irmãos, ora, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele já está dizendo que aqueles que são homens naturais, eles não conseguem enxergar as coisas com os seus olhos espirituais. Eles veem problemas em tudo, se constrangem se são repreendidos pelo pastor, ou se o pastor até mesmo o aconselha, diz, olha, o pastor não manda em mim, quem manda na minha vida sou eu. Ver coisas na igreja que não concordam e aí querem questionar, querem dizer que isso não está certo, que está errado, que é assim, não usam a maneira certa para tentar chamar a atenção. Começam a enxergar coisas que são conforme os seus princípios, os seus ideais, o seu raciocínio, as suas filosofias mesquinhas e humanas, se comparada à grandeza da sabedoria divina. Quando nós somos homens naturais, nós queremos trazer Deus para a nossa mentalidade, para o nosso conhecimento, para o nosso achismo. Mas quando nós somos homens e mulheres espirituais, nós então começamos a entender as coisas de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, como Deus opera e trabalha em nossa vida. E assim como Paulo, ele orientou aqueles irmãos, eu também quero trazer essa orientação, esse princípio bíblico tão importante de sermos pessoas espirituais. Se você observar no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo ele diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar
como a espirituais. Ele estava dizendo, olha, eu não pude falar com vocês como se vocês fossem pessoas espirituais, porque vocês estão agindo como homens carnais. Que nós, em nossa caminhada com o Senhor, possamos ter a preocupação de ter dentro de nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos encher, ao ponto de nos tornarmos homens espirituais. Porque homens naturais são religiosos, julgam o outro ao invés de ajudá-lo, destroem, não contribuem, faz coisas que não edificam. Mas o homem, quando ele é espiritual, ele é então guiado pelo Espírito Santo para edificar, para contribuir, para somar, para trazer coisas boas ao reino do Senhor e anunciar este reino, o reino do nosso Deus. Nós somos criados para sermos pessoas espirituais. Foi assim lá no Jardim do Éden, quando a Trindade Santa, ela criou o homem, Adão, e logo depois também a Eva, a mulher. E eles eram seres espirituais, no sentido de, como homens, estarem ligados constantemente com Deus, ao ponto de sempre ter a liberdade de falar com o Pai. E o Pai os visitava todos os dias ali naquele Jardim do Éden. Mas chegou o momento em que eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, e surgiu então em Adão e em Eva uma natureza que nós chamamos de natureza carnal. A natureza pecaminosa passou a estar presente na vida de Adão e Eva. Por isso eles se envergonharam, viram a sua nudez, por isso eles se esconderam de Deus, por isso eles tentaram se justificar diante de Deus, culpar um, culpar o outro, mas não assumir a culpa, não assumir os seus próprios atos de desobediência. Eles foram até mesmo expulsos ali daquele ambiente tão maravilhoso que era o Jardim do Éden, o paraíso. Foram expulsos dali, porque eles agora estavam com uma natureza que não os permitiam permanecer no Jardim do Éden, pois foi criado para homens e mulheres serem espirituais, viverem como pessoas espirituais. Nós estamos falando desse quesito de sermos pessoas espirituais, mas como isso é possível? Quais são os benefícios de vivermos como pessoas espirituais? O que isso interessa ao Espírito Santo e o que interessa também a mim e a você? Nós vamos estar tentando nessa manhã responder então essas perguntas, tentando te dar uma visão sobre ser um homem e uma mulher espiritual. Que o Espírito Santo nos guie nessa manhã, para que essa compreensão chegue ao meu e ao teu coração, ao nosso entendimento, em nome de Jesus. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus repousado dentro de si é uma pessoa espiritual. Há uma diferença em o Espírito Santo nos visitar, o Espírito Santo estar sobre nós, nos visitando naquele momento, entre o Espírito Santo vir e repousar dentro de nós. Quando o Espírito Santo ele vem e nos visita, até nos alegramos, choramos na presença do Senhor, falamos, nossa, que momento maravilhoso eu tive, e as nossas lágrimas elas correm sobre o nosso rosto, e até mesmo de alegria nos sentimos tocados. Mas quando chega no dia seguinte, durante toda a semana, não temos mais nenhum contato com Deus, não vivemos uma vida de oração, nem de leitura da palavra do Senhor. Parece que aquele momento já ficou para trás, ficou no passado. Você apenas teve uma visita do Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo ele vem sobre nós, nos visita,
e nos influencia através da palavra do Senhor e através da voz dele lá no nosso coração, quando ele nos influencia, então nós começamos a ter atitudes diferentes. Começamos a corresponder com aquilo que o Espírito Santo está pedindo de nós. Começamos então a levar em consideração a palavra de Deus e a obedecer a palavra do Senhor Jesus. E isso faz então com que o Espírito Santo ele encontre lugar dentro de nós para repousar. Jesus Cristo, ele é um exemplo disso. Ele viveu todo o seu ministério como homem aqui nessa terra, cheio do Espírito Santo. Todo instante nós vemos a Bíblia falando sobre Cristo sendo cheio do Espírito Santo. E isso foi profetizado por Isaías, capítulo 61, o versículo de número 1, onde diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza de que todo o ministério dele estava pautado e a vida dele aqui na terra, como homem, estava pautado na comunhão do Espírito Santo e o Espírito Santo repousando sobre ele. Nós vemos essa representação no momento em que Cristo foi ser batizado por João Batista. Ali estava a voz de Deus anunciando a grandeza do seu Filho e o Espírito Santo também presente, descendo ali sobre ele como uma pomba, e aquela pomba ela repousou sobre o Senhor Jesus. Aquela pomba ela simbolizava o Espírito Santo e o Espírito repousou sobre o nosso Cristo. Que essa pomba também, que o Espírito Santo ele possa vir sobre nós e permanecer em nós, permanecer em nossa vida, repousar em nosso coração de maneira maravilhosa, de maneira extraordinária. Que possamos ter o nosso Cristo como nosso exemplo sempre e procurarmos seguir os passos de Jesus Cristo. Paulo ele sabia disso, tanto que ele falou: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Às vezes, quando nós olhamos para esse versículo, algumas pessoas entendem que nós devemos olhar para Paulo. Não, Paulo ele está te ensinando a olhar para Cristo. Ele falou: olha, assim como eu olho para Cristo e procuro imitar a Cristo, faça você também da mesma forma. Assim como eu sou imitador de Cristo, imite você a Cristo também. Paulo está te ensinando a olhar para Cristo e a imitar a Cristo, a seguir os passos de Cristo. E se nós queremos seguir os passos de Cristo, nós devemos procurar, sim, ter em nosso coração o desejo de sermos cheios do Espírito Santo, de tê-lo dentro de nós e dentro de nós fluir constantemente ao ponto de sermos cheios do Espírito Santo. Quando a palavra nos diz de sermos revestidos com o Espírito Santo, é justamente nos vestir outra vez. É como se você colocasse uma roupa e depois pegasse ali uma outra roupa, um paletó, um casaco e colocasse sobre a sua roupa. É se revestir novamente do Senhor. Isso traz benefícios incomparáveis à sua vida, ao seu ministério, à sua caminhada com Deus neste mundo. Se pretendemos imitar a Cristo, então nós pretendemos também e devemos buscar valores espirituais que vão proporcionar a você construir a sua espiritualidade. E que valores espirituais são esses que constroem a nossa espiritualidade? Primeiro, é a leitura da Bíblia. Se nós procurarmos ler a Bíblia todos os dias, para deixar que ela nos domine, você está buscando então na sua vida um valor espiritual que irá fazer com que você se torne uma pessoa, um homem ou uma mulher espiritual. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos sim o desejo de dominar a palavra, de conhecer tudo dela de Gênesis a Apocalipse,
de conhecer ali a parte histórica, geográfica da Bíblia, a cultura dos povos em cada livro que nós lemos da palavra de Deus, mas é importante também, e é até mais importante, nós deixarmos que ela domine a nossa vida. Não apenas dominar a Bíblia, mas deixar que ela domine a nossa vida. Deixar que ela tenha vez em nossa vida. Deixar que a palavra de Deus tenha ali toda a liberdade em nos guiar, em nos direcionar, em guiar os nossos passos. É o espelho que nós colocamos em nossa frente para olharmos o que precisa mudar. Será que o penteado está bom? Será que tem alguma coisa que ficou suja no meu rosto? Será que tem algo ainda que eu preciso fazer, mudar? A Bíblia tem que ser esse espelho para mim e esse espelho para você. O pastor Antônio Gilberto, ele disse uma vez, e essa palavra sempre fica em meu coração, e ele falou: considera-se perdido o dia em que você não ler a Bíblia. Se você passar um dia inteiro e não leu a Bíblia, esse dia foi um dia perdido para você. Você pode até ter conquistado muitas coisas naquele dia. Você pode até ter muitos êxitos naquele dia, mas se não leu a Bíblia, você deve considerar esse dia como perdido. O pastor Antônio Gilberto, foi um dos grandes pastores que nós tivemos aqui no Brasil. Um homem de grande conhecimento, de humildade. Ele participou daquele projeto Apolo 9, Apolo 10, Apolo 11, lá da NASA, e era um homem de grande sabedoria. E ele não deixava um só segundo, um só momento, um só dia, sem ler a palavra do Senhor. E ele deixou esse conselho para mim e esse conselho também para a sua vida. Um outro valor espiritual que constrói a nossa espiritualidade é uma vida de oração e de jejum. Nós devemos praticar a habilidade de termos uma vida constante em oração. Tem uma mensagem do pastor Benhur Lopes, alguns dos irmãos aqui conhecem, e ele disse uma frase muito interessante. Ele fez uma comparação, na verdade, muito interessante, e eu guardo essa comparação comigo também. Um certo momento ele falou que, ele comparando o Espírito Santo com a pomba justamente que repousou sobre Cristo, ele falando por que foi uma pomba. Ele começa a trazer algumas explicações, e uma dessas explicações ele fala sobre uma característica específica da pomba, que ela não para de fazer ali o seu canto, ali, aquele barulhinho específico da pomba, né, aquele brrr, brrr, ela não para, até mesmo quando ela está repousando, baixa o som, ele faz bem baixinho, mas mesmo repousando ali entre um telhado, ele continua fazendo brrr, brrr. Ele está em constante oração. O Espírito Santo está sempre intercedendo por nós. E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós estamos então praticando essa habilidade de vivermos em constante oração. Sempre falando com o Pai. No trabalho, na escola, faculdade, se estamos no trânsito dirigindo, temos o cuidado de estarmos falando com Deus. Se alguém vem com nós com atitudes que nos machucam, pessoas que estão enfrentando um dia difícil e de repente falam palavras que te machucam ou que te entristeçam, se você estiver ligado com o Espírito Santo, você vai entender e vai repreender ali dentro de você: Senhor, repreenda, Senhor, este mal, Senhor, não me deixa responder, Senhor, me ajuda a me controlar, Senhor, me dê um domínio próprio. Quando nós estamos então praticando essa habilidade de constante oração, nós vamos ver o grande efeito que ela possui em nossa vida, um efeito em não deixar que a gente venha cometer coisas do homem natural, mas começar agora a agir como homens e mulheres espirituais. A palavra, a oração, jejum, quando você passa a jejuar, é uma forma de ofertar a Cristo, de se sacrificar pelo Senhor, e Ele recebe isso nos altos céus. Quando a motivação é correta, o Senhor, Ele recebe o seu sacrifício nos céus como cheiro suave.
Quando a motivação é com amor, quando a motivação é pela sua paixão por Cristo, quando a motivação é porque você entende que você é dependente de Cristo, quando a motivação é você entendendo que você precisa ser sujeito ao Senhor, que você está sempre ali procurando ser submisso ao seu Deus, então o Senhor, Ele recebe, Ele vê que é sincero, Ele vê que é verdadeiro, e Ele te abençoa nos altos céus. O jejum, ele é capaz de abrir portas que estão fechadas, simplesmente porque você teve o cuidado de dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, tendo ali uma vida de jejum diante do Senhor. O jejum, ele te ajuda a fazer crescer dentro de você uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, que é a temperança, que é o domínio próprio. Ele te ajuda a você conquistar esse domínio próprio também em sua vida. Quando nós estamos jejuando e orando, lendo a Bíblia, nós estamos buscando valores espirituais que irão construir a nossa espiritualidade. Glórias a Deus. Uma outra coisa é a frequência aos cultos. É o que vocês estão fazendo aqui nesse momento. Quando nós estamos nos cultos, nós iremos ter pessoas que estarão ali sendo usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para abençoar e edificar a nossa vida. O pastor Ítalo estará aqui, sempre nos cultos, ele traz algo que edifica a sua vida. Mas vocês também têm algo, alguma experiência com o Senhor, algo que você leu na Bíblia e o Espírito Santo te revelou, que você pode contribuir também com a edificação da vida espiritual dele. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele distribui cada um dons, e não apenas dons espirituais, mas dons que irá fazer com que o seu ministério apareça, ele venha estar em evidência na obra do Senhor Jesus. E esses dons, eles precisam ser colocados em prática. O Espírito Santo, ele levantou pessoas para serem profetas, para serem intercessores, para serem conselheiras, pessoas para orientar outras pessoas, para desenvolver o amor de forma mais ampla, de forma mais abrangente, de forma mais notória. O Espírito Santo, ele te deu habilidades, mesmo habilidades pessoais que podem servir na casa do Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus. E nós devemos colocar essas habilidades e esses dons diante do Senhor, para que a igreja seja abençoada e edificada. Quando nós nos prendemos, nos recuamos, e não deixamos o Espírito Santo agir através de nossa vida, pessoas deixam de ser abençoadas por causa dessa sua atitude. Quando vimos para os cultos, o Espírito Santo, ele edifica a sua vida e edifica a vida de outras pessoas. É por isso que Paulo, ele orientava algumas pessoas, dizendo: olha, não façam como tais pessoas que estão deixando de congregar, que estão deixando de vir à igreja. E o próprio Cristo Jesus, às vezes nós falamos: mas Cristo era sempre nos montes, Cristo era na praia, pregando em cima dos barcos, mas esquece de falar que Cristo estava nos templos, estava nas sinagogas, ensinando doutores, estava sempre ali presente, orientando aquelas pessoas acerca da palavra do Senhor. É importante sim nos reunirmos, para quando isso acontecer, o Espírito Santo trazer edificações para as vidas de muitas pessoas. Quando nós então lemos a Bíblia, vivemos uma vida de oração, de jejum, frequentamos aos cultos, nós estamos construindo valores espirituais que irão trazer para mim, para você, um homem e uma mulher espiritual. Outra coisa que está também nos valores espirituais é o servir a Deus e às pessoas. Um dos objetivos de sermos cheios do Espírito Santo é podermos servir a Deus e as pessoas. Eu lembro-me de uma pessoa que contava um testemunho, que ela tinha vergonha até mesmo de dar a paz do Senhor. Estava na igreja, crescendo na igreja, mas era tão tímida, que não conseguia dar a paz do Senhor para as pessoas.
Às vezes o irmão vinha e falava, graça e paz, a paz do Senhor. Ela não dava a mão, baixava a cabeça, se retirava, de tão tímida que era. Mas chegou um momento em que o Espírito Santo agiu de maneira extraordinária na vida dela. Ela se alegrou, e naquele mesmo dia ela foi batizada com o Espírito Santo. Ali ela falou em outras línguas, e diante da igreja, estava sendo abençoada pelo Espírito Santo e sendo cheio pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento um milagre aconteceu. Aquela timidez saiu do coração dela. Aquela timidez foi embora da vida dela. E ela então começou a ser usada pelo Senhor de maneira poderosa. O Espírito Santo encheu com o objetivo de tirar aquela vergonha e de usá-la também na obra do Senhor, para servir as pessoas, para servir a obra de Deus. Construir a sua espiritualidade. Para que isso aconteça, você também precisa servir a Deus e servir as pessoas. Quando nós estamos construindo então a nossa espiritualidade, o Espírito Santo agora ele vem, ele te influencia, e ele observa, ele está atendendo ao meu pedido, às minhas ordens, ele está deixando eu fluir dentro dele, porque ele está lendo a Bíblia, está vivendo uma vida de oração, de jejum, está presente nos trabalhos, nos cultos, está ajudando o pastor, está ajudando as pessoas, está ajudando na obra do Senhor. Nele eu vou repousar. E é nesse momento que o Espírito Santo ele repousa dentro de nós, e repousando dentro de nós, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida, coisas maravilhosas acontecem dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo, quando ele repousa dentro de nós, nos fazendo ser pessoas cheias do Espírito Santo, então nós recebemos dele armaduras espirituais, para podermos lutar nesta vida. Nós vimos aqui Carol falando que recebeu aquelas mensagens, que se entristeceu com tudo aquilo que estava lendo, mas logo depois o Espírito Santo, ela foi bem clara, falou no coração dela, não levante a cabeça, nós devemos lutar, nós devemos batalhar, e é justamente as armaduras espirituais que nos levam a isso. Nós temos o capacete para nos defender, temos ali a espada, temos ali o escudo para nos defender, mas temos a espada para atacarmos, que é justamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando nós estamos lendo, olha aí um dos valores espirituais, quando nós estamos lendo a Bíblia, o Espírito Santo ele faz nós memorizarmos aquilo, mesmo que talvez a gente não decore letra por letra, mas em um momento difícil nós iremos saber, não, o que a Bíblia nos orienta é levantarmos, era continuar marchando, o que ela nos orienta é continuarmos seguindo em frente para vencermos as adversidades dessa vida. Quando nós somos homens e mulheres espirituais, nós recebemos então armaduras espirituais, nós recebemos bênçãos espirituais, nós recebemos o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, e assim nós temos atitudes que glorificam o nome do Senhor, que beneficia a nossa vida, mas que também beneficia a vida de outras pessoas, e o nome do Senhor Jesus, ele é glorificado através de nós. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, também é uma passagem bem conhecida. O reino de Deus, ele se manifesta em sua vida, quando você é um homem e uma mulher espiritual. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Observe o que o Senhor nos orienta aqui. Recebereis o Espírito. Esse Espírito há de vir sobre vós, é a promessa do Pai e do Filho. Quando Cristo ele sobe aos céus, ele fala, olha, enviarei um outro Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Um outro Consolador é outro igual a mim. Ele está dizendo, assim como eu sou Consolador, como eu sou amigo, como eu sou amoroso, como eu oriento, como eu mostro as verdades, desse jeito vocês receberão um outro Consolador, o Espírito Santo.
E quando vocês receberam o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como, é simultâneo, não é primeiro em Jerusalém, não. É tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É simultâneo. Foi por isso que veio as provações sobre a igreja, que estava reunida ali em Jerusalém, e só divulgava, só testemunhava de Cristo ali em Jerusalém, e veio então as perseguições. E as perseguições, principalmente quando Estevão morreu, fez com que o povo saíssem por outros lugares, por outras cidades, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Porque a ordenança do Senhor foi simultânea. Entenda que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que isso flua de forma natural em minha vida e na sua vida. De maneira natural, quando você menos perceber, você vai estar testemunhando do nome de Cristo, você vai estar sendo luz para as pessoas, e até mesmo como exemplo na sua vida, as pessoas vão ver um exemplo na sua vida. Eu quero ser igual àquele homem, eu quero ser igual àquela mulher, porque há um brilho diferente, há uma luz diferente. Eu preciso deixar que a minha vida também seja dessa mesma, trilhe esse mesmo caminho. E aí com a sua vida você anuncia o Evangelho do Senhor Jesus. Quando somos homens e mulheres espirituais, nós também somos abençoados com o consolo do Espírito Santo. É por isso quando o pastor Ítalo vai dar a bênção apostólica, ele fala o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós. E isso acontece quando você é um homem e uma mulher espiritual. O Espírito Santo, ele nos traz esse consolo. O Espírito Santo, ele nos traz esse refrigério. O Espírito Santo, ele te envolve em uma comunhão com Ele tão maravilhosa, que Ele começa a mudar a sua vida. A sua vida, ela é abençoada pelo Senhor. A sua vida, ela recebe o melhor do Espírito Santo de Deus em sua vida. Imagine isso. Você começa então a ficar ansioso com alguma coisa, de repente o Espírito Santo vem ali e te abraça, olha, nós temos comunhão, não fique ansioso não fique preocupado, eu estou no domínio de tudo, de todas as coisas, descansa o teu coração. Olha, por que você está ficando com raiva dele, por que você está ficando com raiva dela? Essa pessoa está sendo usada pela carne, está sendo usada até mesmo pelo inimigo, não se preocupe, ora, interceda apenas por ela, tranquilize o seu coração, a ira vai embora, sai do coração. De repente você se depara com algo que não podia acontecer, que não podia, surgir na sua vida, e a pessoa pergunta por que isso aconteceu, aí você mente. Quando você vai mentir, o Espírito Santo, não vale a pena, fale a verdade, porque Ele é o nosso companheiro, e como companheiro, na comunhão com o Espírito Santo, Ele torna a nossa vida melhor, conforme a palavra de Deus. Imagine como é bom sermos homens e mulheres espirituais. E quando nós começamos a reclamar da vida, isso no meu carro não presta, eu queria ter algo melhor, a minha casa não está do jeito que eu queria, por que os meus filhos me irritam tanto, mas esse meu cônjuge não está fazendo o que deveria fazer para me agradar, e começa a reclamar da vida, é ansioso com tudo, fica desesperado com tudo que acontece. O Espírito Santo já está longe há muito tempo, e nós precisamos convidá-lo para vir de volta para o nosso coração e construirmos esses valores espirituais para que ele volte a repousar. Veja a importância do Espírito Santo em nossa vida para podermos viver como homens espirituais. E é por isso que Paulo, ele começa a instruir o povo de Coríntios, porque eles não estavam mais se importando com o pecado que estava no meio da igreja. Eles estavam fazendo grupinhos e não estavam se importando com aquelas pessoas que tinham mais necessidades. Eles estavam simplesmente tendo atitudes que não estavam mais agradando ao Senhor. Logo ele disse, vocês são pessoas carnais. O Espírito Santo não está mais aí na vida de vocês. Sejam homens espirituais para vocês compreenderem as coisas espirituais, para vocês compreenderem o mundo espiritual, para vocês entenderem como funcionam as coisas espirituais, e assim serem beneficiados também pelo Espírito Santo. Existem coisas, não basta apenas sermos cheios do Espírito Santo.
Não basta apenas nós deixarmos que o Espírito Santo repouse dentro de nós. É preciso nós mantermos Ele repousado na casa, repousado no templo, morando dentro de nós. Existem coisas que nós fazemos que faz com que o Espírito Santo saia. Pode ser que ele venha ali novamente, te visite, mas não repousa mais, até a casa estar pronta, obedecendo às influências do Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versículo 30. Vamos voltar depois ao 25, mas eu quero ler primeiro o 30. Duas coisas que fazem com que o Espírito Santo ele possa sair de dentro de nós. A primeira estará aí em Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Antes de eu falar aqui, nós precisamos entender que o Espírito de Deus ele é santo. Que Deus, Ele é Espírito. Espírito Santo já diz tudo, Ele é Espírito. E se Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A importância de sermos e desejarmos sermos homens espirituais é porque nós vamos estar em constante comunhão com um Deus espiritual. E esse Deus espiritual, Ele é santo. E Ele não vai aceitar que sejamos diferentes disso. Precisamos ser santos. Não entristeça o Espírito Santo, porque Ele é santo. E como que nós entristecemos Ele? Versículos anteriores, vamos lá, versículo 25. Olha o que nos diz: por isso deixai a mentira. Pare de mentir, é o que a carta aos Efésios está dizendo. E falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Deixa de mentir. Olha, a ira vai vir, mas não peque quando a ira vir ao seu coração. Não põe o sol sobre a vossa ira. Versículo seguinte: não des lugar ao diabo. Veja, não minta, não peque quando a ira vir, não dê lugar ao diabo. E dar lugar ao diabo é justamente quando o inimigo ele vem, fala ali ao seu ouvido, ao seu coração, e você atende àquele pedido, fazendo coisas que entristecem ao Senhor, mesmo relacionado a si mesmo, mas até mesmo relacionado a outras pessoas. Quando nós destruímos outras pessoas com nossas palavras, quando nós matamos outras pessoas com nossas palavras, quando nós roubamos delas a paz de espírito com as nossas palavras, estamos sendo usados pelo inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ah, mas a Bíblia diz que é o ladrão que veio matar, roubar e destruir. Mas ele está se referindo justamente ao inimigo. Tanto que lá na frente ele fala sobre o pastor, que abre a porta ali das ovelhas e conhece, as ovelhas conhecem o seu pastor. Quando ele fala do ladrão, ele está falando justamente do inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Se você está causando esses tipos de coisas, você está dando lugar ao diabo. Ele continua: não des lugar ao diabo. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pessoas que gostam de maldizer, de xingar. Palavras torpes é justamente aquilo que não tem decência, aquilo que foge da moral, aquilo que revela um caráter deformado. Isso são palavras torpes. Você xingar o teu filho, xingar o teu cônjuge, xingar as pessoas,
você maldizer aquilo que Deus está lhe dando, você questionar e murmurar o tempo inteiro daquilo que da sua vida, ao invés de ver as coisas boas que estão ali ao seu redor. Isso são usar palavras torpes. Quem está fazendo isso também faz com que o Espírito Santo vá para bem longe de ti, porque você está entristecendo o Espírito Santo. Imagine você ir para a casa de uma pessoa e aquela pessoa te entristece. No outro dia você vai lá de novo, aquela pessoa de novo fala alguma coisa que faz você sair triste dali. Outro dia você vai lá de novo, a pessoa só sabe ter palavras ruins, você sai triste dali também de novo, pelas notícias ou informações que aquela pessoa diz. Você não volta lá mais nunca, porque ela te entristece todas as vezes que você vê lá. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, isso é uma constância. Ele não resistirá para sempre. O Espírito Santo, ele irá se retirar da sua vida, mas não é te abandonar. Ele vai continuar te visitando, te tentando influenciar para aquilo que Ele quer da sua vida. No momento em que você passar outra vez a dar ouvidos à influência do Espírito Santo, Ele volta e repousa dentro de você, porque você vai estar construindo valores espirituais. Não entristeça então o Espírito Santo. Olha o verso 31. Toda a armadura e ira e cólera, e gritaria, o desespero, a pessoa está tão desesperada, ansiosa ao ponto de viver uma vida perturbada, e blasfêmia, e toda a malícia, maldade que existe no coração, sejam tiradas dentre vós, antes sejam para com outros pessoas boas. Observe, a Bíblia nos deixa claro como nós podemos entristecer o Espírito Santo. E se nós entristecermos, essa pomba vai bater as asas e vai voar para distante de nós. Um outro fator, agora abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Um outro fator que entristece, ou melhor, que expulsa o Espírito Santo, nos é revelado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Eu vou ler. Vede que ninguém dê a outros, eu vou partir aqui do versículo 15. Acompanhe comigo do verso 15. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros, tanto para com todos. Olha a admoestação aqui de Paulo aos Tessalonicenses. Ele está falando acerca da vinda de Cristo. Cristo está próximo nos versículos anteriores, capítulos anteriores. Está próximo essa vinda. Ele fala sobre a importância de estarmos preparados, de estarmos firmes com o Senhor. E aí ele vem com alguns conselhos. Verso 15, que nós acabamos de ler. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para todos. Lembrando, Jesus Cristo está voltando. Vocês precisam fazer isso. Precisam fazer mais o quê? Regozijai-vos sempre. Tenha sempre alegria dentro do vosso coração, porque a paz que Cristo vos dá é diferente que a paz do mundo dá. Ele diz, olha, a paz que eu dou é diferente da que o mundo te dá. A paz que o mundo te dá depende de muita coisa aí. É uma paz que é consequente, ela só vem ao seu coração se as coisas estiverem boas. Mas a paz que eu te dou, ela não depende daquilo que está acontecendo ao seu redor. Ela sempre estará repousada em vosso coração, mesmo que as coisas parecem estar fora do controle. Louvado seja Deus. E aí ele continua, orai sem cessar. Olha aí, mais uma vez, um dos valores espirituais em evidência. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, sempre diante do Senhor com um coração grato. E versículo 19, não extingais. Não extingais o Espírito. Quando nós vemos aí nos noticiários, tal animal está entrando em extinção, é porque aquele animal existe. O fluxo de crescimento, de reprodução e de multiplicação daquele animal existe. Mas quando estamos extinguindo aquele animal é porque estamos destruindo esse fluxo. Estamos tirando ali
o habitat natural dele, onde ele não consegue mais reproduzir como deveria reproduzir. Estão matando, estão destruindo. E quando nós extinguimos o Espírito Santo, ele também se afasta de nós. Quando nós temos ali um fogo e nós usamos o extintor, não sei se tem algum extintor aqui, mas quando nós usamos o extintor, nós fazemos com que aquele fogo que existe, é evidente estar ali o fogo, e ele vai continuar com o seu fluxo natural, que enquanto tiver coisas para queimar, ele vai queimar, enquanto tiver coisas para queimar, ele vai queimar, mas se você chega ali com o extintor, apagou aquele fluxo, extinguiu o fluxo. Não extingais o Espírito Santo. E muitos estão fazendo isso, principalmente nos dias em que estamos vivendo. As pessoas precisando de ajuda, o Espírito Santo ele vem ali, ele te motiva, ele te influencia, ele fala, olha, vai ali, ajuda tal pessoa, e aí você, não, é da minha carne, e você se segura. Está o fluxo do Espírito ali, surgindo dentro de você, e você vem com o extintor, é você no momento da adoração, você aqui no culto, adorando, louvando ao Senhor, de repente vem dentro do seu coração ali, ai como eu queria abraçar o irmão fulano de tal, como eu queria dar um abraço na irmã fulana de tal, e chorar e orar com ela, não, isso é da minha carne, eu não vou fazer isso não, extintor no Espírito Santo. Nossa, como eu tenho um desejo de ir ali e fazer uma oferta na vida de fulano de tal, doar uma cesta básica, mas está tão bem, essa pessoa está aparentemente aos seus olhos carnais, olha o homem carnal aí, aparentemente está tão bem, eu acho que é coisa da minha cabeça, e você tira a sua atitude de homem espiritual, e apaga o fluxo do Espírito Santo. Os dons não estão mais em evidências. É difícil ver uma profecia, é difícil ver pessoas sendo curadas, é difícil ver fé que remove montanhas, é difícil ver pessoas se dedicando à intercessão, intercedendo um pelo outro, pelos seus irmãos e irmãs. Estamos extinguindo o tempo inteiro o Espírito Santo, Ele querendo fluir dentro de nós, e nós deixando que o homem carnal tome conta, Ele querendo fazer nós homens espirituais, e nós trazendo novamente para dentro de nós os homens carnais. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo nos motiva, olha aos olhos espirituais, é algo que vai edificar, é algo que é bom, é algo que vai trazer bênçãos. Então não é carne não, é o Espírito Santo te motivando, é o Espírito Santo fluindo dentro de você. Não apague o fluxo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Deixe Ele agir na sua vida, porque isso trará benefícios à sua vida e à vida de outros, e à obra do Senhor, e à casa do Senhor. Vivemos tempos difíceis. Estamos vendo aí muitas pessoas perdendo vidas, mortes. Nós temos uma equipe de evangelismo, e estava chegando o dia do próximo evangelismo, que geralmente a gente faz no sábado, e o irmão me ligou, o que cuida do som, na parte do evangelismo, ele disse, Clérison, e aí, vai ser aonde? Qual é o próximo bairro? E aí na hora, já tinha o bairro, tinha escolhido o bairro de Tatu, tanto que foi o último que nós fizemos agora. Mas naquela ocasião específica, quando ele me ligou, naquela manhã o Espírito Santo já tinha falado ao meu coração. Ele falou, você vai remarcar para o próximo sábado, o bairro de Tatu. Porque você vai no HO e depois no Eurico Dutra e vai fazer o trabalho, o evangelismo lá. Irmãos, o que apareceu de pessoas pedindo oração, pedindo socorro, famílias que estavam ali com uma mulher, que aquela mulher estava gestante, de repente ela morreu e teve que tirar às pressas a criança da barriga, e conseguiram fazer isso. Pessoas pedindo oração, a gente tentando sair ali do HO para ir para o Eurico Dutra, mas não estávamos conseguindo. Tivemos que fazer algumas orações até mesmo do lado de fora do hospital.
Imagina as pessoas precisando, e se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo? Se eu tivesse, não, eu já agendei tatu, isso aqui é carne que está falando dentro de mim, eu vou lá para o tatu mesmo. Aquelas pessoas não iriam conseguir receber o consolo, não iriam conseguir receber aquela palavra de motivação, de ajuda. Talvez pessoas poderiam sair dali e até mesmo tirar a própria vida, não sei o que poderia acontecer. Quando nós deixamos de atender o fluxo do Espírito Santo em nosso coração, nós estamos deixando de edificar vidas de pessoas, nós estamos deixando de contribuir para o reino de Deus, estamos deixando de contribuir para a nossa própria vida. Por isso a importância, tem coisas que o Espírito Santo lhe dá uma missão, que é para toda a igreja. Por exemplo, evangelizar é para toda a igreja, sem exceção. Creia no Senhor Jesus Cristo, pronto, então você já pode evangelizar. Mas tem coisas que é específico para você fazer, e as coisas não vão acontecer dentro da sua casa, dentro da igreja, entre os seus amigos. As coisas não vão mudar enquanto você não der lugar ao homem espiritual, atendendo ao fluxo do Espírito Santo, porque é para você fazer. Mas você não entende, a minha vida não está fácil, é porque você não conhece a minha vida íntima. Você não conhece como as coisas como são difíceis para mim. Você não entende como eu tenho uma vida tão tribulada, tão difícil. Você não tem desculpa. Cristo, Ele estará aí para te consolar. O Espírito Santo estará aí para te guiar. O Espírito Santo estará aí para deixar a sua vida melhor. Você só precisa buscar, você só precisa ativar na sua vida os valores espirituais que constroem a sua espiritualidade. Não, mas você não entende. Eu sou falho demais, eu peco demais, eu tento parar de mentir, eu não consigo. Você não sabe o que eu faço quando eu estou sozinho, quando as pessoas não estão me vendo. Você não sabe o que passa pela minha cabeça. Eu sou muito falho, eu sou pecador, e quem não é? Pecado também não é desculpa, porque Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e lá na cruz Ele pagou um alto preço, para que eu e você não tivéssemos mais sobre nós a culpa do pecado, mas antes, diante dEle, conseguimos alcançar a justificação, a santificação, porque a cruz do Calvário pagou as nossas dívidas para com Deus, e nos reatou novamente, nos ligou outra vez. A nossa aliança com Deus foi renovada. Sempre quando nós olharmos e falharmos e pecarmos, vamos para os pés do Senhor, e diante do Senhor Ele nos liberta, Ele nos abençoa, Ele faz proeza em nossas vidas. Mas eu tenho vícios e eu não consigo me libertar desses vícios. A palavra de Deus nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o único que é filho é Cristo. Os demais eram servos. Ele leva aqui para o tempo da escravidão. Os servos não podiam libertar os servos, os escravos não podiam libertar os escravos. Mas o filho que estava dentro da casa do senhor daqueles servos, o filho poderia ir lá. Olha, o pai, eu quero libertar fulano de tal. E ele deixava de ser um escravo e se tornava filho também. Se o filho vos libertar, nunca mais você será escravo do pecado. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Mas para isso deve existir em nós uma atitude. E a atitude é justamente de construir esses valores espirituais. Se eu quero ser liberto por Cristo, eu preciso deixar que o Espírito Santo flua dentro de mim. E se o Espírito Santo ele está fluindo dentro de mim, então eu estou buscando os valores espirituais para que Ele possa repousar em minha vida. É ler a palavra, é orar, é jejuar, é servir na igreja, é vir aos cultos, é servir as pessoas, é procurar fazer os bem. Quando nós fazemos isso, o Espírito Santo ele nos envolve de maneira tão extraordinária que não há força pecaminosa ou carnal que venha te vencer, porque o Espírito Santo ele é maior em sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração por você, e nessa oração eu quero que você se entregue totalmente ao Espírito Santo, deixando Ele fluir na sua vida e fazendo um compromisso, uma aliança com o Espírito Santo.
de que buscará os valores espirituais para que Ele repousa dentro de você. Eu sei que o pastor Ítalo incentiva bastante isso aqui. Eu sempre vejo o Kézia falando lá sobre acho que é 15, né? Um momento ali de oração, de adoração ao Senhor, um momento de leitura da palavra. Isso é incentivar os valores espirituais que constroem a sua espiritualidade. Se o pastor está falando isso, é porque ele está sendo usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo ele quer repousar dentro de você, dentro do teu coração, fazer com que você se torne homens e mulheres espirituais. Se a cabeça ela vence, o corpo vence também. Cristo ele é a cabeça, e ele venceu o pecado. O corpo vence também. Eu vi um vídeo no Instagram, um rapaz dizendo a dificuldade que ele tinha ao acordar às madrugadas. 4 horas, ele tinha que levantar, era o compromisso dele, começar já a se arrumar, fazer ali o seu café e fazer uma caminhada. Aí ele fazia tipo um triatlo, caminhada, nadava e andava de bicicleta. E ele dizia a dificuldade que ele tinha quando ele iria acordar. O corpo não queria, mas ele vencia na cabeça. Ele vencia, ele falava, não, eu não vou deixar nem mesmo o corpo ele me dar a segunda chamada. Quando o despertador tocava, ele já tirava o modo soneca, já levantava, não deixava o corpo vencer ali. Ele vencia primeiro na cabeça. E se a cabeça vence, o corpo vence. Se Cristo venceu e Cristo é a cabeça, você também vence o pecado. E se Cristo ele venceu sendo uma pessoa espiritual nessa terra, você também pode fazer isso. Nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus e viver como pessoas espirituais neste mundo. E essa oração que eu quero fazer com você, você vai entender isso, você vai compreender isso, colocar esta fé no seu coração e fazer esse compromisso com o Espírito Santo. Eu vou deixar o Senhor fluir dentro de mim. Eu não vou te entristecer. Se eu entristecer, me perdoa. Eu não vou mais extinguir o teu agir na minha vida. Eu não vou mais colocar ali um extintor sobre o agir do Espírito Santo. Não, eu não vou mais permitir isso. Eu vou deixar que o Senhor flua dentro de mim, e eu vou construir em minha vida esses valores espirituais. Nós pedimos ao Senhor, nós imploramos ao Senhor, que o Senhor venha nos dar autoridade do Teu Espírito, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito, ao ponto de nós estarmos permitindo sempre que o Teu agir permaneça constante, fluindo constantemente dentro de nós,
nos fazendo mais santos, mais puros, nos usando cada vez mais para a Tua obra, nos usando cada vez mais para que o Teu nome seja glorificado e fazendo de nós, Senhor, pessoas abençoadas espiritualmente, ao ponto de sermos constantemente consolados pelo Senhor, orientados pelo Senhor, vivendo uma vida melhor por causa da comunhão com o Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és o meu amigo. Alguém que eu quero para sempre dentro de mim. Ajuda-me a deixar a casa ordenada, arrumada, Senhor, a estar sempre preparando, Senhor, esta casa, quando alguma coisa estiver fora do lugar, me ajudando a tirar isso que está fora do lugar e colocando onde deve estar, para que o Senhor permaneça repousando dentro de mim. Não permita que eu entristeça o Teu Espírito, não retires de mim, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho dos santos. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, porque eu preciso do Teu Espírito fluindo constantemente dentro de mim, repousado dentro de mim. Me ajuda a ser bênçãos para o Teu reino, me ajuda a ser uma bênção para o Teu reino. O Senhor comissionou cada um de nós para uma obra, sem exceção, a cada um o Senhor distribuiu. Nos ajuda a cumprirmos o Teu chamado, as Tuas ordenanças, a atendermos aquilo que o Senhor nos comissionou. Nos ajuda, Espírito Santo. Faz de mim este homem, faz dele este homem, faz dela esta mulher espiritual, que tem o Espírito Santo repousado dentro de si. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, na certeza da vitória, porque o que estamos te pedindo te agrada, porque o que estamos te pedindo te satisfaz, porque o que estamos te pedindo te interessa, porque o que estamos te pedindo é o que você também deseja para nós, porque isso já nos foi revelado em Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, na fé, Senhor, que nós temos em Ti, na Tua palavra, nós decretamos esta vitória, sermos homens e mulheres espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Queremos apenas agradecer, louvar ao Senhor pela Tua vida. Quero agradecer a Deus por esse momento especial que aqui estamos. Agradecer ao pastor Ítalo por esse convite. Sempre quando podemos, atendemos. É um prazer estar com ele e com os irmãos aqui desta igreja. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. E peço também que estejam orando por mim e por minha família. Quero justificar aqui a ausência da minha esposa, Elisama. A irmã dela chegou hoje de manhã de Salvador. Ela foi buscar na rodoviária e elas ficaram juntas ali em casa, tomando um café, fazendo companhia para a irmã, que há alguns dias ou alguns meses ela não havia. Então é por isso que ela não está aqui hoje conosco. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Não há nada melhor. Declare para a ele. que se compara a esperança viva. Você puder ficar em pé nessa hora para adorar o Senhor. Tua presença. Pai querido, a Sua presença é maravilhosa no nosso meio. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Clériston. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de ouvir essa palavra abençoada. Que nós possamos praticá-la durante a nossa semana. Que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês. Louve a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher.
Glória a Deus.